Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Último domingo desse mês, comunhão com Deus, e que Deus venha falar conosco nessa noite, através da palavra, amém? Eu peço aos irmãos que abram a Bíblia, na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 5. 1 João, capítulo 1, versículo 5. Amém? Amém, irmãos? Vamos fazer a leitura. Capítulo 1, versículo 5 vai nos dizer assim: E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Amém? Só esses dois versículos, a igreja já pode se assentar em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, eu meditando nessa palavra, o Senhor foi falando comigo, eu peço a Ele direção para que Ele possa trazer no meu pensamento, na minha boca, tudo quanto Ele meditou no meu coração, para não ficar dúvida em questão a esses versículos. E Ele vai falar em cada coração nessa noite, eu creio. A palavra começa falando assim, versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Hoje, irmãos, último culto do mês de novembro, a qual a gente ministrou aqui sobre comunhão com Deus. E o que é ter comunhão com Deus? Ter comunhão com Deus é ter união. Ter comunhão com Deus é estarmos juntos com Deus. Termos comunhão com Deus é partilharmos das coisas de Deus. João escreve essa carta falando sobre a importância de andarmos em comunhão com Ele. Com quem? Com o Senhor Jesus. Mas ele também, irmãos, alerta de algo muito importante. Muitos dizem ser cristão. Se nós formos ler essa carta inteira, a gente vai resumir nisso. Mas continua praticando coisas indevidas para um cristão. Continua pecando e achando que é normal. E nessa noite, a palavra a qual João escreveu, a qual ele ouviu do próprio Senhor Jesus, que ela venha falar conosco nessa noite. E o versículo 5 começa nos dizendo que a mensagem a qual João ouve do Senhor Jesus e foi pedido para ele passar para cada um de nós, para o povo daquela época, é: Deus é luz e não há trevas nenhuma nele. Irmãos, Deus é luz, ou seja, Deus é verdade. O nosso Senhor Deus, Ele é verdade. Em tudo que possamos imaginar da grandeza do nosso Deus, podemos resumir em verdade. E Ele é luz, e Ele é verdade. Irmãos, quando andamos na luz, ou seja, em Deus, andamos direcionados. Ou seja, quando eu estou no Senhor Jesus, andando em luz, como a própria Bíblia nos descreve que Ele é luz, eu e você andando nele, andamos sobre a verdade. E quando andamos sobre a verdade, andamos direcionados por Ele. Irmãos, e a palavra do Senhor vai nos dizer, no livro de João, capítulo 8, versículo 12, o seguinte: Eu sou a luz do mundo, Jesus falando. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz do mundo. E nós podemos observar que Jesus ele fala algo muito interessante nesse versículo. Ele começa dizendo que Ele é a luz do mundo, que Ele é o direcionamento do mundo, que Ele é o direcionamento para cada um de nós. E Ele começa falando que Ele é a luz que está sobre o mundo. E quem me segue? Interessante que Ele fala quem me segue. E se Ele fala quem me segue, porque tem pessoas que não seguirão.
Ou seja, se eu quiser andar na luz que é o Senhor Jesus, eu tenho que escolher seguir Jesus. E ele fala: quem me segue nunca andará em trevas, e sim na luz que é ele. Ou seja, para nós seguirmos eles, nós temos que ir atrás dele. Para eu e você seguirmos eles, para poder andar em luz, nós precisamos procurar o Senhor. Muitas das vezes achamos que estamos vindo aqui, mas não estamos procurando ele suficientemente para acharmos ele e andarmos na luz que é o Senhor Jesus. Eu e você, irmãos, precisamos romper a barreira. Eu e você, quando deslocamos aqui a casa do Senhor, não podemos achar que é somente o fato de virmos aqui que estamos na luz. Muitas das vezes estamos vindo aqui e praticando, como o próprio João escreve na epístola, tudo quanto não devíamos praticar mais. E achamos normal, mas o Senhor fala que quem segue ele e anda na luz está com ele. E quem está com ele está direcionado por ele. E quem está direcionado por ele deixa de fazer coisas que não pertencem a ele. Eu e você precisamos ter esse discernimento que quando andamos em luz, não podemos fazer coisas a qual agradam o mundo. Irmãos, e a Bíblia vai nos dizer aqui no final do versículo que nele não há treva nenhuma. Nenhuma. Ou seja, eu e você, como tomamos a posição de seguir ao Senhor Jesus, nós temos que andar no Senhor Jesus e deixar de mão de toda vez por todas as trevas. Irmãos, e a Bíblia vai nos falar nesse versículo ao qual a gente leu aqui junto, ouvimos junto, ele falando: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá luz da vida. Nós nunca andaremos em trevas se nós estivermos no Senhor Jesus. Nós nunca andaremos em trevas se estivermos direcionados pelo Senhor Jesus. Mas, irmãos, o que significa trevas para nós termos discernimento nessa noite? E eu procurei, irmãos, a tradução de trevas no latim e no hebraico. No latim, trevas significa escuridão. Já no hebraico, trevas vai significar para a gente ignorância. Irmãos, e ignorância é no sentido, é no significado de termos falta de conhecimento. Não é outra palavra a não ser isso. Eu ser ignorante, eu posso ser ignorante em algum assunto que eu não conheço. E essa tradução de trevas, ela é traduzida no latim sobre escuridão e no hebraico sobre ignorância, falta de conhecimento, falta de entendimento de alguma coisa. Irmãos, e eu unindo esses dois através do Espírito Santo, ele falando no meu coração, juntando as origens, trevas, é uma escuridão que deixa você desorientado e faz você se perder. Irmãos, por isso é tão importante para mim e para você andarmos direcionados por Deus, andarmos na luz que é o Senhor Deus, para que nós através das trevas não sejam perdidos por ela, não perdemos a nossa direção, o nosso direcionamento, mas para isso eu e você precisamos nos manter em luz, andando com Deus, com Jesus Cristo em nossas vidas. E isso, irmãos, no fato de perder nas trevas, é tudo que o inimigo quer para nossas vidas. Ele anseia isso em nossas vidas. Ele não está preocupado com os que estão no mundo já, ele está preocupado em tirar nós da luz e levar para as trevas. Por isso temos, irmãos, que estar cada vez mais orientados na palavra do Senhor. Por isso que precisamos cada vez mais estarmos no brilho do Espírito Santo, na luz do mundo que é o Senhor Deus em nossas vidas, para que nós não possamos cairmos em trevas, ou seja, na escuridão, para que nós não possamos ficar desorientados nesse mundo. Por isso é tão importante para mim e para você saber que temos que sim estar em luz. Nós temos que fazer de tudo para procurar estar na luz do mundo que é o Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Irmãos, e o versículo 6 vai nos dizer algo mais interessante ainda, que vem de encontro diretamente comigo e com você. Se nós viemos aqui, irmãos, todos os cultos, e falamos que temos comunhão com Deus,
que andamos com Ele, mas também continuamos andando em trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. Irmãos, é interessante saber que nós temos que ter comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Como é o tema dessa campanha nesse mês de novembro, nos domingos, e nós aprendemos no decorrer desse mês quanto é importante nós termos comunhão com o nosso Senhor. Ou seja, quanto é importante nós andarmos com Deus, nós estarmos com Ele. Mas, irmãos, se eu, na posição de cristão, que falo que tenho comunhão com Ele, eu tenho que saber que tem coisas que eu não posso fazer. Ou seja, se eu falo que eu tenho comunhão com o Senhor Jesus, que eu ando na luz que é o Senhor Deus, e eu ando em trevas, em que sentido? Desconectado e perdido na escuridão do mundo. Quantas pessoas hoje, no meio cristão, estão nesse segmento, dentro de uma igreja, mas totalmente desorientado e perdido, porque perdeu a conexão com a luz que é o Senhor Deus em nossas vidas. Se eu falo que eu sou luz, eu não posso andar nessa situação. Se eu falo que eu estou na luz de Deus, eu não posso andar, ou seja, distante do Senhor. Porque se eu me desconectar do Senhor, automaticamente eu me distancio do Senhor Deus. E se eu falo que eu tenho comunhão com Ele, que eu ando na luz que é o Senhor Deus, eu não posso, em hipótese alguma, me manter nessa situação. Irmão, se eu falo que eu sou luz, que eu estou na luz que é o Senhor Deus, e não cumpro a vontade de Deus, eu sou mentiroso, eu minto. E se eu desconecto das coisas de Deus, eu me distancio nele, automaticamente eu não cumpro a vontade de Deus em minha vida. E é de suma importância, irmãos, que nós temos comunhão com Deus, façamos tudo quanto é a vontade do Senhor. Porque o versículo 6 nos diz: se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ou seja, se falarmos que estamos na luz e fazemos essas coisas a qual eu acabei de citar, somos mentirosos. Olha o que a Bíblia vem nos dizer. E quem é o pai da mentira, irmãos? Não é Deus. Se eu falo que eu ando na luz e pratico essas coisas a qual não agrada ao Senhor meu Deus, eu não estou servindo a Deus. E eu e você, irmãos, precisamos nessa noite, nesse último domingo, aprendermos a ter comunhão com Deus. Se caso alguma falta houve da nossa parte, hoje é a noite a qual nós vamos reconectar essa união com Deus, essa comunhão com o Senhor Deus em nossas vidas. Irmãos, e a Bíblia vai nos dizer também, no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 11 e 12. Olha o que ela diz para mim e para você em questão disso, a qual eu acabei de falar nessa noite. Irmãos, ela fala assim: acaso pode brotar da mesma fonte água doce e água amarga? Se eu, irmãos, falo que tenho comunhão com Deus, coisas têm que sair da minha vida, situações eu tenho que mudar na minha vida. Não tem como eu falar que eu sou de Deus e continuar praticando coisas a qual eu fazia antes de conhecer o Senhor. A Bíblia fala que não pode ter da mesma fonte água doce e água amarga. E Tiago vem nos falando, irmãos, que não tem como de um mesmo manancial sair dois tipos de água diferentes. Ou produzimos água doce, ou seja, que seja proveitosa para Deus. Eu e você temos que produzir na presença do Senhor água doce, para que seja proveitosa a Deus, as nossas vidas. Não água amarga, a qual não aproveita nada. E ele continua falando no versículo 12, no versículo 13, o seguinte: meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitona? Ou a videira figos? Da mesma forma, uma fonte não jorra água salgada e água doce. Irmãos, da mesma forma, quando eu e você estamos na luz, nós temos que produzir frutos dignos da luz. Não tem como estarmos na luz e produzir frutos a qual não coincide com o que estamos vivendo. Quando eu e você chegamos até a luz, que é Deus, Ele tem que nos transformar. Ela tem que nos transformar de dentro para fora.
Ou seja, os frutos a qual eu produzi outrora, não posso produzir de novo, porque estamos na luz. Eu não posso produzir um fruto digno que eu não esteja lá. Se eu não estou no mundo, eu não posso produzir um fruto digno do mundo. Eu tenho que produzir um fruto digno da luz. Eu tenho que produzir em minha vida um fruto digno de quem está servindo a Cristo. Eu tenho que estar na minha posição, eu tenho que ser notório ao mundo lá fora que nós mudamos de vida. As nossas atitudes têm que ser diferentes. Nós temos que mudar de comportamento. Os nossos frutos têm que ser dignos de homens e mulheres de Deus. Nós não podemos praticar o mesmo fruto. Nós não podemos da nossa boca sair água doce e água salgada. Nós precisamos saber e discernir as coisas que são bom e proveitosas a Deus em cada uma de nossas vidas. Então, quando eu e você chegamos à luz, mudanças têm que acontecer em mim e em sua vida. Nós não podemos continuar praticando a mesma coisa. Nós não podemos fazer o que fizemos talvez uma vida inteira, porque conhecemos ao Senhor Jesus e Ele nos transforma todos os dias quando estamos na presença dEle. Irmãos, e muitas das vezes nós caímos sim, e damos frutos sim que estamos fora da presença do Senhor, mas não é para a gente prevalecer nessa situação. Quando acontecer isso, se conserta com o Senhor Jesus, volte a dar o fruto digno a ser um homem e uma mulher de Deus. É o que a Bíblia vem nos alertando nessa noite, porque se dizemos que temos comunhão com o Senhor e não praticamos comunhão com o Senhor, somos mentirosos, porque muitas das vezes andamos em trevas. E nós precisamos ter mudança de vida. O Evangelho do Senhor, irmãos, é mudança de vida para nossas vidas. Se nós estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor, ela tem que produzir na minha e na sua vida mudança. Todos os dias a qual abrimos a nossa Bíblia ou ouvimos uma mensagem do Senhor, ela tem que ocasionar em mim e sua vida mudança. O Evangelho serve para nos fazer mudar de vida, para nos manter conectados com o Senhor Deus. Se eu falo que eu tenho comunhão com Ele e ando em trevas, algo errado está acontecendo. Eu e você temos que estar em comunhão com Deus, porque acabamos de ler, Ele é luz e não há treva nele, nenhuma. Ou seja, nós temos que ter comunhão com Ele e andarmos na luz que é o Senhor Deus. Irmãos, Deus é a luz que resplandece esse mundo. Deus é como um farol, irmãos, em mim e sua vida, a qual nos guia na escuridão desse mundo. O mundo, irmãos, vive em uma escuridão tremenda. Nós não vamos ser tirados do mundo por sermos servos do Senhor, mas lá no mundo nós temos uma luz, que é o Senhor Jesus, que nos conduz nesse mundo de perdição. Mas nós temos que estar focado nesse farol que é o Senhor em nossas vidas, porque Ele é a luz, e onde há luz não tem trevas. Se nós fizermos um exercício rápido apagando todas as luzes aqui da igreja, em tese vai ter uma escuridão. Mas se acender uma luz de um celular sequer, essa escuridão naquele momento exato, ela vai ser mandada embora. E o Senhor Deus na minha e na sua vida é nada mais, nada menos que isso. Quando estamos nele, nós brilhamos onde tem trevas. E eu e você precisamos entender o quão importante é isso para Deus, que nós andamos em luz, para que no mundo nós brilhamos a vontade dele na vida dos outros, para que os outros olhem a gente e falem assim, ó, a mesma luz a qual esse irmão está servindo, eu quero servir também. É isso a função nossa, irmãos. Deus, ele é um farol, e se nós estivermos neles, nós também resplandeceremos a luz que é ele. Isso é importante sabermos. Irmãos, para andarmos em comunhão com Deus, nós temos que fazer a vontade do Senhor Deus. Não adianta eu falar que eu vou andar em comunhão com o Senhor, mas eu não cumpro a vontade dele. Eu não vou conseguir. Para mim andar em comunhão com o Senhor Deus, eu preciso fazer a vontade de Deus se cumprir na minha vida. Irmãos, é interessante que Paulo vai nos dizer, na primeira carta de Coríntios, no capítulo 10, versículo 23. Ele diz assim para nós nessa noite. Eu peguei uma tradução diferente, irmãos, que fica mais explicado possível para os irmãos entender.
E a palavra vai nos dizer assim: é verdade que todas as coisas são permitidas, mas nem todas as coisas são boas para nós. Irmãos, se eu e você estamos na luz que é o Senhor Deus, se eu e você precisamos resplandecer essa luz lá fora e sermos guiados também através dessa luz que é o Senhor Deus, se eu e você precisamos andarmos na posição de luz de Deus nesse mundo e precisamos também fazer a vontade dele, nós precisamos entender que tudo você pode fazer, mas nem todas as coisas são permitidas. Mas nem todas as coisas, são boas para nós. Você pode fazer qualquer coisa, irmãos, mas nós temos sim que produzir frutos que são dignos de servos de Deus. Ou seja, quando usamos mas na frase, como Paulo diz aqui, que é verdade que todas as coisas nos são permitidas, mas esse mais significa que na contramão de tudo a qual ele falou no início da frase, ao contrário, do outro lado disso tudo, nem todas as coisas são boas para mim e para você. Você pode fazer qualquer coisa, irmãos, mas nem tudo que você fizer vai ser bom para você, principalmente no relacionamento com Cristo, principalmente em andar na vontade de Deus, em ser luz de Deus, andar na luz que é o Senhor Deus em nossas vidas. Tudo é permitido, mas nem tudo te convém. E ele continua falando nesse versículo, é verdade que todas as coisas são permitidas, ele torna a repetir essa pronúncia, e ele continua falando, mas, ou seja, ao contrário de tudo que é permitido, nem todas as coisas contribuem para o vosso crescimento espiritual. Irmãos, eu e você, para andarmos em comunhão com o Senhor, nós temos que fazer escolhas dignas de que essas escolhas que fizemos em nossas vidas, ela nos faz crescer espiritualmente. Quando formos escolher fazer algo em nossas vidas, escolha edificar espiritualmente. Que as nossas escolhas a partir de hoje sejam escolhas que nos façam crescer, principalmente na área espiritual. Porque se eu disser que eu tenho comunhão com o Senhor, eu preciso fazer coisas, tomar atitudes, decisões que façam eu crescer espiritualmente, para que os frutos a qual eu produzi no dia a dia, no meio onde estamos instruídos na sociedade, na nossa família, nos nossos vizinhos, sejam dignos de homens e mulheres de Deus. Nós temos que fazer essas escolhas com discernimento de Deus. Nós temos que fazer escolhas a qual, em vez de nos afastar do Senhor, nos aproxima dele. Então é de muita importância nós temos em nossa vida o autocontrole. Porque quando eu e você temos o autocontrole em nossas vidas, nós fazemos escolhas certas, escolhas direcionadas por Deus. E nós fazendo escolhas direcionadas por Deus, nós teremos comunhão com o Senhor. E se temos comunhão com o Senhor, andamos em luz. E as trevas de nós se batem em retirada. E é isso que é o intuito, irmãos, de Deus para nossas vidas, que nós possamos cumprir a vontade dEle, para que a luz, que é o Espírito Santo, resplandeça em nossas vidas, para que as trevas não cheguem até nós. Nós precisamos andar em verdade, nós precisamos andar na luz. Irmãos, temos que fazer escolhas que nos edificam. Muitas das vezes as escolhas vêm até mim e você, mas nós temos que persistir e escolher aquilo que é bom e proveitoso para nós, principalmente que nos edifica espiritualmente. Nós temos que fazer escolha de homens e mulheres de Deus, para que as nossas atitudes, nossas escolhas sejam dignas de homens e mulheres de Deus, para que através de nossas escolhas nós engrandecemos o nome do Senhor Jesus. Irmãos, sabe uma escolha que você pode fazer nessa noite que vai te edificar em muito? Jesus Cristo. Uma escolha que você pode fazer nessa noite, que pode te edificar em muito, é escolher Jesus. É a melhor escolha que nós possamos fazer, que nós imaginamos fazer em nossas vidas, é escolher o Senhor Jesus. Todos os dias, irmãos, nós podemos fazer essa escolha.
Todos os dias, quando amanhecemos, essa escolha bate em nossas portas, mas também a escolha do outro lado também bate. Mas como homens e mulheres de Deus, temos que escolher Jesus todos os dias. Escolha, irmãos, em suas vidas, ter comunhão com Ele todos os dias. Nós precisamos entender que ter comunhão com o Senhor é andar na luz. E quando andamos na luz, nós tiramos de vez as trevas de nossas vidas. Então é de suma importância que eu e você escolhemos ter comunhão com o Senhor todos os dias, para que somente através dessa escolha nós conseguiríamos chegar a andar em luz. Porque não tem como eu andar em luz se eu não fizer essa escolha de ter comunhão com o Senhor. E eu não consigo ter comunhão com o Senhor se eu não praticar a vontade do Senhor em minha vida. Então, irmãos, tudo é uma sequência. Mas primeiramente escolha Jesus. É a escolha que está cabível a cada um de nós nesse momento. Que nós possamos escolher Jesus, que através da escolha certa, que é o Senhor Jesus, as demais coisas Ele nos orientar a fazer. Assim a gente vai fazer a escolha certa. E andando em luz, irmãos, temos comunhão com Deus. E começamos a conhecer a grandeza de Deus em nossas vidas. Irmão, se eu não tiver em comunhão com o Senhor, se eu não andar na luz que é o Senhor, eu não consigo imaginar na minha vida qual é a grandeza de Deus. Muitas das vezes estamos preocupados com tantas situações, muitas das vezes é algo que nos acontece no meio da nossa parentela, família, dificuldades, problemas. Mas quando eu e você, irmãos, escolhemos Deus, quando eu e você escolhemos andar em comunhão com Ele, quando eu e você escolhemos andar na luz que é o Senhor Deus, essas coisas Ele consegue resolver para nós. Mas, irmãos, entenda que o primeiro passo tem que ser meu e seu. Eu e você temos que escolher. É a opção de escolha. Muitas das vezes estamos dentro da igreja há tempos, há anos, mas não escolhemos a escolha certa, verdadeiramente. Achamos que estamos andando em luz, mas não estamos. Continuamos praticando as mesmas coisas, a qual não devemos mais praticar. Mas quando fazemos a escolha certa, que é o Senhor Jesus em nossas vidas, quando escolhemos andar em luz e não em trevas, o Senhor Jesus, Ele cuida de nossas vidas. Mas para isso, irmãos, eu e você precisamos escolher Ele. Como Ele mesmo disse, o Senhor Jesus, eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em trevas. Se você não quer andar em trevas, irmão, nesse mundo, se você muitas das vezes está com um problema qual está batendo na sua porta, mas você ainda não teve a oportunidade ou não optou em escolher Ele verdadeiramente, essa é a noite. Para que você escolha Ele verdadeiramente em sua vida, para que você entregue a sua vida em comunhão para Ele totalmente nessa noite, para que Ele possa, irmãos, através dessa escolha sua, desse pontapé inicial que depende de mim e de você, fazer a mudança em sua vida, na minha vida. Se nós não fizermos a nossa parte, Ele não faz a parte dele. E se nós não fizermos a nossa parte, Ele não mostra a grandeza dele em nossas vidas. Para isso, irmãos, nós precisamos andar em comunhão com o Senhor. E é tão importante, irmãos, nós saber que o nosso Deus é grandioso. Mas é tão importante também saber que para podermos acessarmos a grandeza do Senhor, precisamos andar em comunhão com Ele. E nessa noite Ele dá a oportunidade a cada um de nós em andar com Ele em união, em comunhão. Aceitar a Ele como o único suficiente Salvador da sua vida. Nós precisamos, irmãos, para acessar a grandeza de Deus, fazer a nossa parte. Irmãos, e quando acessamos a grandeza de Deus, Ele é tremendo em nossas vidas. A Bíblia vai falar para mim e para você que a vontade dEle sobre a minha e a sua vida é boa, perfeita e agradável. Mas para mim, irmãos, e você acessar essa boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, é preciso eu e você darmos o primeiro passo. É preciso eu e você reatarmos a comunhão com o Senhor. É preciso eu e você mantermos na posição de estar em comunhão com o Senhor.
andar lado a lado com Ele, caminhar com Ele. Nós precisamos fazer a nossa parte. Quando fazemos a nossa parte, a parte dele, ele fica em fazer. Mas primeiro eu e você temos que escolher andar em comunhão com Ele. Não, irmãos, praticar como essa correção a qual João fala, que se dissermos que temos comunhão com Ele e continuarmos andando em trevas, nós precisamos ter essa mudança de vida. Nós precisamos deixar as trevas de lado e optar Jesus Cristo. Nós precisamos fazer a vontade do Senhor, para que nós possamos receber a vontade dele sobre a nossa vida, que é boa, agradável e perfeita. Irmãos, nessa noite, o pedido a qual eu faço aos irmãos, da parte de Deus, é que você escolha a luz. Isso é uma opção de escolha de cada um. Muitos podem achar que não, mas é. Escolher andar na luz cabe a mim e a você. Escolher estar na luz de Deus cabe a mim e a você. Deus não faz isso por nós. O Evangelho está sendo pregado, a palavra do Senhor está sendo falada. Nós abrimos nossos celulares, nossa internet, televisão, a palavra está sendo ministrada. Mas cabe a mim e a você andarmos, escolhermos a luz, andarmos na luz, escolhermos estar na luz, que é o Senhor Deus. É um pedido, irmãos, a qual eu faço, que você ande na luz. Irmãos, outro pedido a qual eu faço da parte de Deus, é que você escolha ter comunhão com Deus, a partir de hoje em sua vida. Que nós possamos todos os dias reatar os nossos laços de comunhão com o Senhor. Que nós possamos a todo amanhecer falar: Senhor, eu quero andar junto contigo nesse dia. Eu quero ter comunhão com o Senhor. Eu quero praticar a tua vontade. Eu quero fazer aquilo que apraz o Senhor, não a mim. Eu quero fazer, Senhor, conforme tudo que o Senhor tem para cumprir em minha vida. E isso, irmãos, depende de nós todos os dias. Que nós possamos sair daqui dessa noite, irmãos, com a certeza que quando dermos esse passo, quando reatarmos essa comunhão com o Senhor, a vontade dele em nossas vidas se cumprirá. Mas, irmãos, para isso nós não podemos sair daqui com dúvidas se estamos ou não em comunhão com Ele. Para a dúvida não tomar conta do seu coração, porque ela não é de Deus, que você saia daqui nessa noite com essa comunhão com Deus reatada. Que se algo te fez afastar momento algum da sua vida da comunhão com o Senhor, que nessa noite você saia daqui com essa comunhão firmada nele novamente. Que você não volte para sua casa, irmãos, e deixe a treva dominar sobre a sua vida, mas que você saia daqui, nessa noite, direcionada pela luz de Deus. Mas para isso, irmãos, nós temos que reatar nossos votos de confiança, de comunhão com o Senhor. E que nessa noite, irmãos, você escolha andar na luz, que você escolha a ter comunhão com o Senhor, para que Ele, irmãos, através do teu Espírito Santo, te conduza, para que Ele, irmãos, através do teu Espírito Santo te guie, porque o Espírito Santo do Senhor nos conduz, mas para Ele nos conduzir, eu e você precisamos ter comunhão com Ele, eu e você precisamos andar na luz, que é o Senhor Deus. E que nessa noite de hoje, irmãos, de forma alguma você volte para sua casa, sem a certeza que você está em comunhão com Deus. A partir desse momento, irmãos, o Senhor vai reatar a comunhão com cada um de nós. Hoje é o último domingo desse mês, a qual nós falaremos de comunhão com o Senhor. E Ele quer que nós chegamos a Ele, porque quando a Bíblia fala que quando chegamos a Ele, Ele chega até nós. E não conseguimos chegar até o Senhor se não chegarmos através da comunhão. Que nós possamos nessa noite de hoje, sairmos daqui desse culto abençoado e voltarmos para nossa casa totalmente diferente da forma que entramos. Que essa comunhão com o Senhor seja notória em nossas vidas. Que a luz a qual nós andamos possa ser vista por outras pessoas lá fora, para que através das nossas mudanças de comportamento, hábitos durante o dia, onde andamos, onde moramos, seja notório pelos outros e seja atraído a outras pessoas
a chegar a ter comunhão com o Senhor. Mas para isso nós precisamos aceitar essa comunhão com o Senhor. Para isso nós precisamos aceitar ter essa mudança de comportamento, aceitar ter essa mudança de vida e escolhermos andarmos na luz. Quando fizermos a nossa parte, o Senhor Jesus fica encarregado em fazer a parte dele. Mas que nessa noite nós possamos realmente fazer a nossa parte. Que nessa noite nós não voltamos da mesma forma embora. Porque o Senhor falou conosco nessa noite. Desde o começo do culto Ele está falando através dos louvores sobre tudo que foi feito aqui nessa noite. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito fala às igrejas. E hoje Ele falou com nós nessa noite. Desde o começo do culto, não é agora somente, mas desde o começo do culto. E que essa palavra, irmãos, possa ficar no coração de cada um de vocês. Que vocês escolham nessa noite a escolha certa. A escolha que vai te edificar, que vai te trazer crescimento espiritual. E essa escolha nessa noite para cada um de nós é o Senhor Jesus. E eu gostaria nesse momento de chamar minha esposa, está louvando um hino aqui, nessa noite, a cada um de nós. Eu peço aos irmãos que ouçam esse hino, que deixe esse hino falar em cada coração, para que através, irmãos,